Com que posso comparar o reino de Deus? É a pergunta de Jesus no Evangelho de hoje, que nos traz grandes ensinamentos sobre a presença do reino em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu bom dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus responde à pergunta: com que posso comparar o reino de Deus? Essa é a pergunta inicial no Evangelho deste dia. É interessante a resposta. O reino de Deus, tão grande, tão cheio de valor, é comparado por Jesus a situações bastante simples do nosso cotidiano. Jesus compara o reino de Deus com a pequena semente de mostarda e com a pequena pitada de fermento colocada na massa. E isso para demonstrar como o reino de Deus inicia e cresce em nós. Jesus nos faz essas comparações, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos fazer o reino acontecer. E possamos fazer esse reino acontecer mesmo nas nossas atitudes mais simples, mas que essas atitudes mais simples possam ser cheias, repletas de amor. Se as nossas atitudes simples do cotidiano forem repletas de amor, elas não passarão despercebidas aos olhos de Deus, e essas atitudes, mesmo simples e pequenas, farão o reino de Deus acontecer em nós. Tem uma santa que muito contribui na minha caminhada de fé, Santa Caterina Volpicelli. Ela tem uma frase que resume o ensinamento do Evangelho de hoje. Às vezes, pensando em fazer o reino acontecer, nós pensamos sempre em grandes coisas, os grandes eventos, as grandes pregações ou as grandes e solenes celebrações. Mas o reino de Deus é mistério de Deus. Ele acontece também nas pequenas coisas. E a frase de Santa Caterina Volpicelli diz: eu não quero fazer nem grandes nem pequenas coisas. Eu só quero fazer da minha vida o que Deus quiser de mim. Nem grandes, nem pequenas coisas. Só aquilo que Deus quer de mim. É assim que nós fazemos o reino acontecer. Quando nós reconhecemos a vontade de Deus e a realizamos mesmo nas realidades mais simples do nosso cotidiano. Que nós possamos, de fato, buscar fazer na nossa vida ou fazer da nossa vida aquilo que Deus quer de nós. Fazer da minha vida aquilo que Deus quer de mim, nem grandes, nem pequenas coisas. Com esse pensamento, vamos acolher as 3 sementes. E com essas sementes, tentemos fazer que elas possam crescer, como a semente de mostarda, pequenina, faz crescer a grande árvore, dá sombra e abrigo a tantos pássaros do céu. A primeira semente, o versículo deste dia, o versículo 19. O versículo 19 do Evangelho de hoje, que nos diz: a semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos seus ramos. A palavra para a nossa oração, a segunda semente, é disponibilidade. Que nós sejamos disponíveis a dizer sim a Deus em todos os momentos, nos grandes momentos, mas também nos pequenos. Que nós tenhamos disponibilidade para acolher a vontade de Deus na nossa vida. A terceira semente é uma pergunta, um questionamento. Eu sou disponível para oferecer a Deus o meu pouco, para que Deus possa fazer com que este pouco seja transformado em muito, seja transformado no suficiente? Também o pouco, também a pequena pitada de fermento, também a pequena semente de mostarda, também os pequenos dons que nós temos a oferecer fazem diferença no acontecimento, no crescimento, na implantação do reino de Deus entre nós. Que o nosso pouco seja ofertado com alegria, com disponibilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu abraço e a todos vocês a minha oração e a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.